Oi pessoal, tudo bem? Bom, como combinado, eu estou gravando aqui essa aula, né, em forma de vídeo. Vocês podem perceber, minha voz ainda não está 100%, tá pessoal? Então vocês me desculpem, eu vou ter que parar, beber muita água, vou tentar falar devagar também, então talvez essa aula fique longa, apesar de ser em vídeo, tá bom? O que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai falar hoje é sobre a implantação do blastocisto. Ah, pessoal, me desculpem porque eu também vou falar baixo, tá? Mas eu acho que com o microfone captando vai ficar tudo bem. Então, retomando o raciocínio, a gente vai falar sobre a implantação do blastocisto. Na aula passada, a gente chegou até o momento da eclosão desse blastocisto da zona pelúcida, né? E agora ele está livre para iniciar o seu processo de implantação. E o que a gente vai ver nessa aula vão ser as mudanças que ocorrem, tá, durante esse processo de implantação, tanto no endométrio quanto no próprio pré-embrião, né, nessa fase de blastocisto ainda. A gente vai ver um processo chamado decidualização, que é uma mudança que ocorre no endométrio, tá bom? Para recepcionar esse embrião. E a partir daí a gente tem os reconhecimentos, né, da gravidez ou da prenhez em humanos através da produção do HCG. Em algumas espécies de importância veterinária isso acontece de uma forma um pouquinho diferente, tá? A gente vai ver. Vou falar dessas diferenças em bovinos, né, e em suínos, que são as diferenças mais marcantes. E a gente vai seguir pela implantação humana, tá? Que é um modelo mais fácil de se entender, tá? Não só humana, mas de primatas também, etc. Aí a gente vai falar da diferenciação do embrioblasto, da massa celular interna, que a gente já começou a falar, né, na aula passada, quando eu falei do surgimento do hipoblasto e do epiblasto. A gente vai ver agora a diferenciação do trofoblasto, né, iniciada graças ao início do processo de implantação, e a gente vai passar um pouco pelas cavidades, pelos anexos embrionários, como o âmnion, o saco vitelínico, e o córion, que está diretamente relacionada com o início da formação da circulação útero-placentária, tudo bem? Bom, então vamos lá. Eu vou tentar pegar aqui o meu pointer. Gente, eu não sei como fazer isso, tá? Vocês me perdoem, mas eu... Ah, pronto, achei. Esse momento, que é o momento da eclosão, em que o embrião, em que o blastocisto está finalmente livre para entrar, né, para entrar no endométrio, para iniciar o processo de fecundação, ele vai diferir de espécie para espécie, né? Não só por causa da fisiologia dessas espécies diferentes, mas também por causa da anatomia dessas espécies diferentes, né? Em humanos, esse processo de saída do blastocisto aí ocorre em torno aí do dia 6, do dia 5, tá bom? Já em ruminantes, em torno aí do dia 9, do dia 10 pós-fertilização, tá? Que eu tô falando. Equinos de 7 a 8, suínos em torno do sexto, olha só, camundongo em torno do 4, cães em torno do 4, do 5, e felinos aí em torno do 8º dia, tá? Em que esse blastocisto então vai, né, usando de todos aqueles artifícios que a gente conversou na última aula, conseguir romper a zona pelúcida e finalmente sair, estando livre então para iniciar o processo de implantação. Bom, pessoal, então agora, né, para falar do processo de implantação, a gente tem que lembrar que o endométrio, nesse momento, ele está com algumas características diferentes, né, graças à ação do estrógeno, né, ele cresceu, né, o endométrio se multiplicou, criou vasos sanguíneos, glândulas e tudo mais, né? E durante esse crescimento, no momento que nós temos aí uma maior secreção de estrógeno e de progesterona, né, pegando aí um ciclo menstrual,
né, de uma médio aí de 28 dias, aconteceria aí em torno dos dias 18 e 21, tá bom? Quando a gente tem esse pico, a gente tem um processo que nós chamamos de decidualização, né? Que são mudanças mais drásticas, tá? Que acontece no endométrio. Na verdade, não é que são mais drásticas, mas tudo aquilo que já vem acontecendo no endométrio vai acontecer de forma mais acentuada, tá bom? E esse período, em humanos, é um período que nós denominamos de janela de implantação. Ou seja, o embrião ele não vai conseguir se implantar no endométrio aqui nessa fase e nem depois dessa fase da janela de implantação. E é durante essa janela que o endométrio vai ganhar aí essas alterações adicionais, tá? Que nós chamamos de decidualização. A gente tem a diferenciação das células do estroma endometrial, tá? Com acúmulo de nutrientes, ou seja, essas células aqui, que estão um pouquinho fusiformes e tudo mais, elas vão passar a acumular glicogênio e muito lipídio, e elas vão ser fonte direta para a alimentação do blastocisto que está chegando ali para se implantar, tá bom? Tem também um aumento da vascularização, claro, porque o sangue materno também é uma fonte de nutrientes que já já vai entrar, né, em figuração aqui no nosso implantado, tá bom? A gente também tem uma regulação da resposta imune materna, tá? Porque o processo de implantação é meio que um processo inflamatório. Né? Então, nesse momento, apesar de ainda o blastocisto não produzir os componentes do complexo MHC, né, é importante que a janela imunológica, enfim, o sistema imune da mãe nesse momento esteja um pouco em baixa para que esse blastocisto não seja reconhecido como um parasita, vamos dizer assim, né? Como um corpo estranho, né? E não seja atacado imediatamente. Além disso, o epitélio que cobre, né, a decídua, agora a gente vai chamar essa camada endometrial de decídua, ela perde o glicocálice, né, e as suas microvelocidades se transformam numa única, né, extensão grande dessa célula epitelial chamada pinopódio, né? Enquanto isso, o nosso blastocisto, ali, as células do trofoblasto, vão produzir moléculas adesivas que nós chamamos de proteoglicanos, né? No caso aqui, o perlecan seria o mais acentuado, né? A produção mais acentuada. Então nós temos, né, o endométrio sofrendo, né, a sua decidualização, e a gente tem também o trofoblasto, né, produzindo aí o perlecan, para que essas moléculas adesivas se liguem às integrinas, né, nos pinopódios, e o processo de internalização do blastocisto comece com o início também da diferenciação das células do trofoblasto. Tudo bem? E aí, pessoal, nessa situação, quando a gente tem o início da implantação, o início da entrada, né, do blastocisto na camada da decídua, é que vai começar, a gente vai ver daqui a pouco, alguns slides à frente, que vai acontecer o início da produção da gonadotrofina coriônica. O que é essa gonadotrofina coriônica? Bom, se por um acaso não houver fertilização, isso na espécie humana, tá? A gente sabe que o corpo lúteo é sustentado pelo LH. E aí, sem essa implantação, os níveis de LH caem naturalmente, né? E sem essa implantação não há produção da gonadotrofina coriônica. A gonadotrofina coriônica é o hormônio que vai substituir o LH no estímulo do corpo lúteo, para ele continuar vivo. Tá? Então é por isso que, quando não acontece uma gravidez, tem naturalmente a queda do LH, consequentemente a queda do estrógeno e a queda da testosterona, e aí o endométrio descama. No caso que eu acabei de explicar, teve a implantação, surgiu a gonadotrofina coriônica, a gonadotrofina coriônica agora está agindo no corpo lúteo para manter a secreção de estrógeno e progesterona e assim manter o útero em estado gravidício. Tá? E a partir desse momento, então, é detectado no sangue, por exemplo, um exame de gravidez, né, a presença do HCG, que é o confirmativo da
da implantação e da gravidez. Esse reconhecimento da gravidez, ou reconhecimento da prenhez, se você quiser chamar aí, né, nos animais de importância veterinária, pode acontecer um pouquinho diferente. Olha só, no caso dos ruminantes, acontece um ciclo muito interessante de produção e bloqueio de produção de algumas proteínas. Ó, o corpo lúteo, que a gente consegue, né, ver aqui nessa ilustração, o corpo lúteo está produzindo o estrógeno, está produzindo progesterona normal. Caso você não tenha acontecido a fertilização, então esse corpo lúteo, ó, ele produz um outro químico chamado ocitocina. A ocitocina vai agir no endométrio. Essas glândulas endometriais vão produzir, tá, e secretar uma substância chamada de prostaglandina, mais especificamente 2-alfa. Bom? Essa prostaglandina vai agir no próprio corpo lúteo, transformando esse corpo lúteo em um órgão disfuncional, chamado de corpo albicans, vai reduzir a taxa de estrógeno e progesterona. Dessa forma, o útero então vai descamar, né? E aí vai iniciar um novo ciclo. No caso da presença de blastocistos, o que vai acontecer? O trofoblasto do nosso blastocisto aqui, ele produz, tá, uma molécula chamada interferon tal, tá? Uma molécula da família dos interferons e tudo mais. Esse interferon ele vai agir em duas redes, tá? Uma na preparação do endométrio, fazendo aquelas mudanças, mais vaso sanguíneo, mais células com reserva de energia para receber ali o blastocisto e tudo mais. Só que além disso, ele vai modificar essas células também aqui da glândula uterina, de forma que elas não produzam mais receptores, né, para a ocitocina. Sem os receptores para a ocitocina, essas glândulas elas não vão conseguir ser estimuladas a produzir a prostaglandina. Dessa forma, o corpo lúteo continua ativo na sua produção de estrógeno e progesterona, mantendo então o status gravidício aqui do nosso endométrio, da nossa descida. Bem? Então tem essa pequena diferença aí entre nós, os seres humanos, e os ruminantes. Né? Agora a gente vai ver como que acontece isso em suínos. Em suínos é um pouquinho diferente, tá bom? Em suínos a gente tem uma situação muito interessante, porque a capacidade do suíno de manter, né, a vida desses blastocistos depende, na verdade, do número de blastocistos que chegam, né, até as partes lá da cavidade uterina. Quando a gente tem menos do que 4 blastocistos, né, geralmente não ocorre a implantação desses mesmos blastocistos. Os blastocistos de suíno produzem um tipo de estrógeno chamado estradiol, né, que vai ser muito importante aqui no endométrio. Ó, o corpo lúteo do suíno ele produz a mesma ocitocina, tá, que a gente viu lá nos ruminantes. Então, numa situação sem blastocisto ou com pouco blastocisto, essa ocitocina ela vai estimular as glândulas normal, e essas glândulas vão jogar na corrente sanguínea aqui, né, a prostaglandina 2-alfa, e essa prostaglandina vai então, né, regredir o corpo lúteo, né, transformando ele em corpo albicans. No caso da produção eficiente de estradiol pelos blastocistos, o que ele vai fazer? Ele vai alterar essas glândulas uterinas aqui, de forma que, ao invés dessa secreção de prostaglandina 2A acontecer de forma endócrina, ou seja, cair aqui nesses vasos sanguíneos vizinhos, vai acontecer de forma exócrina. Ele vai cair no lúmen da glândula aqui uterina. E aí, essa prostaglandina 2A ela vai atingir a luz uterina e não a corrente sanguínea.
Na luz uterina, ela é degradada, tá? Ela sendo degradada, ela não vai conseguir agir aqui no corpo lúteo para regredir, né, essa estrutura. Portanto, quando a gente tem esse número, né, de blastocistos o suficiente, uma produção de estradiol suficiente, a gente consegue então ter o processo de implantação bem sucedido, tá, nesse endométrio aqui já preparado pelo estradiol e pela progesterona nos suínos, tá? Então a gente tem esses dois quadros, né, que eu queria trazer aqui para vocês, que é um pouquinho diferente do que a gente vê, né, na embriologia humana aqui normalmente em sala de aula, tá bom? Agora o que a gente vai ver vai ser as mudanças, tá, que ocorrem aí no nosso embrioblasto, que a gente já começou a falar sobre elas na aula passada, e também no trofoblasto, que essa agora vai ser novidade para a gente. Então vamos lá, vocês lembram que o nosso blastocisto, lá quando ele eclode, ele é formado pelo embrioblasto e pelo trofoblasto, né? O trofoblasto é nessa camada aqui mais externa de célula, e o embrioblasto, aquela camada de células, né, que foi empurrada graças ao líquido aqui da blastocele para um dos polos, tá, do embrião, que é o polo embrionário. A gente viu que esse embrioblasto ele vai se dividir em duas camadas de células, né? O hipoblasto, né? Que tem também o nome de endoderma primitivo, vocês vão encontrar em alguns livros esse nome, tá? Ou o endoderma extraembrionário, que é um epitélio de células cúbicas, tá? Já o epiblasto, ele é composto por umas células que são mais cilíndricas e tem uma importante função secretora que a gente vai ver o porquê que essa função secretora é tão importante aí para o desenvolvimento do embrião, tá? Gente, mais uma vez, perdão aí pela minha voz. Ó, pessoal, agora essas datas que vocês vão ver aqui no slides, tá? Dia 7, dia 9, tudo mais aqui, isso são cálculos, tá, da gravidez humana. O que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui são nas alterações celulares que o processo de implantação vai acarretar. Então vamos lá. O embrião chegou e entrou em contato com o endométrio lá, bateu lá nos penopódios e se agarrou, né? Esse embrião se agarrou, esse blastocisto se agarrou aí, graças ao seu perlecan, em algumas integrinas ali do epitélio da decídua. Esse início de implantação se dá ali mais ou menos no dia 7. E olha o que acontece. Quando o trofoblasto toca as células epiteliais ali que cobrem a decídua, essas células epiteliais vão estimular a proliferação do trofoblasto. Esse trofoblasto, pessoal, ele também é capaz de sintetizar algumas proteases, tá? Em especial metaloproteases, que são proteases que usam íons férricos, né, para ficarem ativas. Essas metaloproteases começam a corroer o caminho aqui de entrada do blastocisto na parede decidual, né? Por isso que eu disse aquela hora que é um processo quase que inflamatório, né? É uma agressão tecidual que está acontecendo ali, né? E olha só que interessante, esse blastocisto ele vai invadindo nesse tipo de implantação, tá, gente? A gente também vai ver na aula de placenta que tem algumas implantações diferentes, tá? Esse tipo aqui vai formar um tipo específico de placenta, mas isso vai ser assunto mais para frente, tá? Então vamos tomar um raciocínio. Essas células que estão aqui na vanguarda da proliferação, estão aqui trazendo esse blastocisto para dentro da decídua, essas células começam a não sofrerem mais a citocinese quando elas se dividem. Como consequência disso, essas células vão formar uma estrutura sincicial que nós chamamos de sincício, tá? Porque é um sincício, trofoblasto, porque se originou do trofoblasto, tá? O que é um sincício? O sincício é uma estrutura membranosa, tá? Com diversos núcleos celulares dentro. Esse sincício trofoblasto começa também a produzir as metaloproteases, tá?
é, no caso do humano, a estrutura que produz o hormônio gonadotropina coriônica, tá? E vai puxando esse embrião aqui para dentro da decídua. E aí, por volta do 9º dia, tá? Essa implantação já está completa. A partir do momento que essas outras células aqui que eu estou mostrando, essas outras células que circundam aqui a blastocele, né, que também são trofoblastos, quando elas tocam, né, quando elas começam a penetrar na decídua, elas também vão começar a sua multiplicação. Essa multiplicação vai levar à formação de sincício trofoblasto, de forma que no dia 9, o nosso blastocisto implantado, ele está todo coberto por essa camada sincicial, por esse sincício trofoblasto. Então, a gente tem que de dentro para fora, né? O embrião é como se fosse aqui, nesse momento, uma esferinha, que na sua parte mais externa é composta por sincício trofoblasto, internamente a ela pelo citotrofoblasto e internamente a ela, né, pelo nosso disco, né, embrionário bilaminar, tá? Já começando aí a formar a parede do saco vitelínico e a parede amniótica. Nessa figura é um corte histológico de um blastocisto bem cedo ainda na implantação. Então, olha aqui, ó, a gente consegue ver o hipoblasto, né, que são células mais cilíndricas e altas, o hipoblasto, né, que são células mais baixas. Aqui é a cavidade, né, blastocística, a gente tem células aqui do citotrofoblasto, rodeando aqui é o nosso disco embrionário, e toda essa região aqui, olha só, são células, tá? Que se fundiram, né? Que não sofreram a citocinese, que a gente consegue ver o núcleo dessas células, né? Formando o sincício trofoblasto. A gente consegue ver também esses espaços, né? Esses espaços aqui que estão em branco, né? Esse aqui, por exemplo, não está tão em branco aqui, a gente vai entender o porquê depois, né? Essas lacunas trofoblásticas começam a se formar e entrar em contato com os vasos sanguíneos do útero, tá? Muito importante no desenvolvimento do córeo, a gente vai ver logo adiante também. E aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês é do seguinte fato, né? Lembra que aquelas células do epiblasto são células que produzem líquido? Pois é, esse líquido, no momento que começa a implantação, ele começa a abrir um espaço, que olha só, entre o epiblasto e o citotrofoblasto. Tá? Separando essas duas camadas, a gente tem aqui esse líquido acumulando e formando então um espaço. As próprias células do hipoblasto começam a se multiplicar, pessoal, né? Indo nessa direção de forma a tampar, tá? A novamente fechar aqui essa cavidade, né? De forma que essa cavidade preenchida por esse líquido vai ficar com o seu assoalho aqui, com as células epiblásticas, tá? Cilíndricas, bem bonitinhas, e o teto dessa cavidade vai ser formado por células também de origem epiblástica, só que com uma morfologia um pouco diferente, são células achatadas. Essa cavidade, pessoal, é que a gente chama de cavidade amniótica. Essa cavidade que vai se desenvolver ao longo da gravidez vai dar origem ao anexo embrionário, né, que é o âmnion. Né? Essa bolsa no início ela está localizada aqui em cima, né, do nosso disco embrionário, mas em estágios mais avançados de gravidez ela vai cobrir absolutamente todo ali o embrião. Inclusive é essa cavidade amniótica que a gente chama de bolsa, que a gente fala, estourou a bolsa. O líquido que sai é o líquido amniótico também, tá bom? E a gente vai ver isso também na aula de placenta, tá bom? Enquanto esse líquido está se formando, pessoal, está acontecendo uma outra coisa aqui embaixo com o hipoblasto. Isso, pessoal, a partir de agora vai ser um conceito muito comum que a gente vai usar nas aulas de embriologia, que é a concomitância. Esses fenômenos que a gente vai observar agora são fenômenos que acontecem ao mesmo tempo. Então, está acontecendo a implantação, a gente vê aqui, né, que o sincício trofoblasto ainda está
tá um pouco imaturo, né? Está ocorrendo, então, deve estar lá no finalzinho da implantação completa, a cavidade amniótica está se formando e as células do hipoblasto aqui estão se multiplicando e estão cobrindo a blastocele, tudo isso ao mesmo tempo. Essa multiplicação celular do hipoblasto, que vai recobrir toda a blastocele aqui, ela vai formar, tá, uma outra estrutura, um outro anexo embrionário que nós chamamos de saco vitelínico. Tá? No caso de animais que não possuem vitelo, né, nos seus ovos, é também comum o nome de vesícula umbilical. Tá bom? Essa formação aqui da vesícula umbilical e da membrana coriônica aí vai demorar em torno aí do 8º ao 14º dia. E, pelo menos a do saco vitelínico, é feita em 2 ondas diferentes. A gente tem uma primeira onda migratória que vai cobrir toda a cavidade blastocística e vai formar uma membrana chamada membrana de Reuser, tá bom? E essa membrana de Reuser, depois que ela cobre toda a cavidade, né, da blastocele, essa cavidade aqui agora, né, cercada pela membrana de Reuser, é a cavidade do saco vitelínico primário. Essas células aqui da membrana de Reuser, acontece uma coisa muito interessante com elas. Algumas dessas células sofrem o que a gente chama de transição epitélio-mesenquimal. Então, ó, elas começam a se multiplicar e migram, né, nessa direção, na direção das setas vermelhas. Tá? E algumas dessas células vão sofrer uma transição epitélio-mesenquimal, ou seja, elas vão perder as suas características epiteliais, que são junções coesas, forma poliédrica e tudo mais que a gente já aprendeu na citologia. E elas vão passar a ter características de células mesenquimais, que são células soltas, células que se multiplicam muito rapidamente, células que produzem muita matriz extracelular e vão ficar alojadas aqui entre a membrana de Reuser e o citotrofoblasto. Aqui, nesse espaço, essas células começam a se multiplicar e começam a produzir muita matriz extracelular, de forma que a gente vai ter a separação do citotrofoblasto, tá bom? Da nossa estrutura aqui de cavidade amniótica, disco embrionário bilaminar e o saco vitelínico primário. Essa estrutura aqui, mesenquimal, tá? Que aparece entre o citotrofoblasto aqui e a nossa estrutura aqui do âmnio, do disco embrionário bilaminar e do saco vitelínico primário, é um mesoderma extraembrionário. Tá? Essa matriz produzida por essas células aí do mesoderma é muito carregada eletricamente. Então, tem a tendência, para equilibrar ali a osmolaridade, de entrar água, tá? Do sistema ali, entrar água e começar a formar algumas cavidades, tá? Nesse mesoderma extraembrionário. Essas cavidades, tá? À medida que a água vai entrando, elas vão coalescer numa única cavidade grande. Tá? Essas cavidades, né, que são chamadas cavidades coriônicas primárias, tá? Vão coalescer, vão formar uma única cavidade grande, né, vai ser chamada de cavidade coriônica, tá? Ou celoma, perdão, extraembrionário. Tá? Essa cavidade, tá, do celoma extraembrionário, ela é completamente forrada pelo mesoderma extraembrionário. E aí a gente vai ter mais ou menos essa situação, tá vendo? Que a gente tem o nosso disco embrionário bilaminar, o hipoblasto, o epiblasto, o saco vitelínico, e aqui olha só, esse espaço aqui onde eu estou passando o pointer é o mesoderma extraembrionário, tá bom? Então a gente vai ter o embrião nessa situação. Concomitantemente à formação do saco embrionário, a gente tem então o aparecimento desse celoma extraembrionário, que a gente chama de cavidade coriônica. Tá? O saco vitelínico, ele não termina o seu desenvolvimento por aí, tá bom?
Agora a gente vai ver o desenvolvimento do saco vitelínico secundário enquanto essa cavidade coriônica ou celoma extraembrionário começa a aumentar ainda mais o seu tamanho, tá bom? E aí, pessoal, durante a formação do saco vitelínico secundário, né, para a formação do saco vitelínico secundário, vai acontecer uma segunda onda de migração de células, né? A gente teve aquela primeira onda que cobriu ali a blastocele, agora uma segunda onda de células vai sair do hipoblasto e empurrar, tá? Como a gente pode ver aqui pelas setas nessa figura aqui, tá? Vai empurrar a nossa antiga membrana de Reuser, tá? Que faz parte do saco vitelínico secundário, para fora dessa estrutura do saco vitelínico. E ela vai se fechar, tá? Em um novo saco, formado aqui por essas novas células aqui da segunda onda de migração, vai empurrar essa estrutura que é coberta, né, por mesoderma extraembrionário, como a gente vê aqui, lembrando que aqui a gente tem a cavidade coriônica, né, vai empurrar essa estrutura do antigo saco vitelínico junto com a membrana de Reuser aqui para perto dessa outra camada de mesoderma, elas vão se fundir, tá? E aqui ela vai se separar do nosso agora saco vitelínico secundário e ela vai ser reabsorvida aqui por esse mesoderma, tá bom? E aí a gente tem a formação da estrutura do saco vitelínico secundário, tá? Que é a nossa estrutura definitiva. E nesse ponto, pessoal, a gente tem então uma cavidade coriônica muito distendida, né? O nosso âmnion e o nosso saco vitelínico estão aqui, né? Separados aqui pelo disco embrionário bilaminar, e essa estrutura toda está cercada por mesoderma extraembrionário e conectada aqui, né, ao mesoderma, ao próprio mesoderma, ao citotrofoblasto e ao sincistrofoblasto para uma estrutura chamada de pedículo de conexão. Tá? Aqui a gente chama de membrana amniótica essa camada de mesoderma mais essas células epiblásticas que formam o teto. Aqui a gente tem o saco vitelínico com a sua membrana, tá? Aqui tá a membrana de Reuser, mas, gente, é a terceira vez que eu dou essa aula e esqueci de apagar, tá? A membrana de Reuser foi embora, que é só a membrana mesmo, né? Parede do saco vitelínico, né? Também é composta aqui por uma camada mesodérmica e, perdão, gente, e as células hipoblásticas. Aqui, depois da cavidade coriônica, a gente tem o que a gente chama de membrana coriônica, tá? Formada pelo mesoderma, citotrofoblasto e sincistrofoblasto. Agora, observem só aquelas lacunas que eu falei para vocês, aqui já estão ilustradas aqui nesse desenho, né? Junto com essas lacunas, a membrana coriônica vai começar a emitir algumas projeções aqui para dentro do sincistrofoblasto entre essas lacunas. Se a gente olhar esse estágio num microscópio, o que a gente vai ter vai ser mais ou menos isso. Olha só o pedículo de conexão aqui, a cavidade amniótica, o nosso disco bilaminar, essa camada mais escura aqui é o epiblasto, né? Essa mais clara de células é o hipo, o saco vitelínico secundário, nossa grande cavidade coriônica, e aqui, né, essas projeções da membrana coriônica, perdão, né, do mesoderma e do citotrofoblasto aqui dentro, aqui na direção das lacunas, formando estruturas que nós chamamos de vilosidades tronco-coriônicas. Essas estruturas das vilosidades tronco são as que são responsáveis pela formação, pelo início da formação ali da circulação útero fetal. Tá? Essas ligações aqui que vão dar origem à placenta do animal. Tá? E essas vilosidades tronco-coriônicas, ela tem diversos níveis de complexidade.
Quando a gente tem, né, apenas uma camada de citotrofoblasto penetrando aqui numa região de lacuna, tá? Essas lacunas aqui nesse desenho já cresceram um ponto e já se ligaram, tá? Aos capilares da decídua, tá? Então, esse espaço aqui dessa lacuna já está preenchido com sangue materno, tá? E a partir daqui é que vai acontecer, então, começar a acontecer as trocas gasosas, tá? Entre o nosso concepto, né? E o sangue da mãe. Quando a gente tem apenas esse volume, esse tronco de citotrofoblasto entre aqui as lacunas, nós chamamos essa velocidade de velocidade tronco primária. Né? Num estágio mais avançado, as próprias células do mesoderma começam a penetrar esse tronco de citotrofoblasto. Né? Essa estrutura que é formada por esse tronco de mesoderma coberto por um tronco de citotrofoblasto, as lacunas já com sangue, são as velocidades tronco secundárias. Já num terceiro momento, pessoal, vai entrar uma capacidade muito interessante das células mesodérmicas, que é a capacidade angiogênica, que é a capacidade de formar vasos sanguíneos, e a capacidade hematopoética, de formar células do sangue. Então, vai ter um momento em que essas velocidades tronco vão ter dentro dela vasos sanguíneos, tá? Veias, capilares aqui, né? Levando sangue com oxigênio e sangue pobre em oxigênio, né? Até os locais de troca aqui, que são as lacunas, dentro aqui do nosso mesoderma. E esse mesoderma está cercado por, né, um citotrofoblasto, e essa estrutura está aqui ladeado, né, de colunas. Essa velocidade tronco é a velocidade que nós chamamos de velocidade tronco terciária, tá bom, pessoal? Essas velocidades tronco terciárias estão aí prontas em torno aí entre o dia 16 e o dia 21, tá? De gravidez. Na próxima aula, nós vamos ver os fenômenos que acontecem com o nosso disco embrionário na terceira semana. Né? Na terceira semana, a partir da terceira semana, o nosso disco embrionário vai deixar de ser um disco bilaminar para ser um disco trilaminar, composto não por epiblasto e hipoblasto, mas agora pelos 3 folhetos embrionários definitivos: o endoderma, o mesoderma intraembrionário e o ectoderma. Tudo bem, pessoal? Então, ó, espero que terça-feira que vem a gente já consiga ter aula. Acho que sim, né? Estou melhorando bem. E a gente se vê então na próxima terça-feira, tudo bem? Um abraço, até a próxima aula.